Olá, meus queridos alunos. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje, nessa videoaula, nós vamos trabalhar sobre uma parte da obra aí do Norbert Elias e nós vamos falar nela sobre o processo civilizador ou processo civilizatório, como nós encontramos em algumas obras, né, algumas citações por aí. Então, Norbert Elias, ele foi um dos sociólogos assim mais importantes aí da nossa contemporaneidade. É alemão, né? Ele nasceu em Breslau, morreu em 1990. É de família judaica, precisou, né? Quando Hitler se tornou chanceler na Alemanha, ele precisou deixar a Alemanha e aí ele foi morar, né? Residiu na Inglaterra, onde ele passou grande parte, né, da vida dele, contribuiu como professor, também como escritor, pesquisador, né? Mas, infelizmente, o Norbert Elias é dessas grandes personalidades que só teve reconhecimento depois de morto, né? A sua obra só foi notada e dita importante e lida principalmente após a sua morte, né? Então, para a gente iniciar, é importante nós começarmos sobre o que o Norbert Elias vai dizer sobre os sonhos de civilização, né? Então ele vai dizer que a partir de um intenso diálogo, né, com a história, o Norbert Elias então se situa em diferentes padrões dessas nossas relações sociais, nos seus devidos contextos, né, históricos e culturais. Assim como o sociólogo Simmel, ele enfatiza a importância da cultura, né? Então a cultura na nossa vida, dentro do processo de socialização, a cultura como formação da moral, a cultura como aquela que vai gerar os princípios e fundamentos éticos da nossa conduta, né? Então, para ele, a vida em sociedade ela é composta de padrões, né, gerados exatamente nessas interrelações entre os indivíduos, ligados por uma relação de interdependência, que o Norbert Elias vai chamar isso de teia de interdependência. E segundo ele, essa teia de interdependência, ela vem de duas razões. A primeira delas, numa necessidade biológica, como a gente depender dos nossos pais para nos dar comida, ensinar a fazer o cocô, ensinar a comer, a pedir as coisas, ensinar a falar, ensinar a andar. Então, dentro de uma linha mais imediata, nós podemos estabelecer que essa teia de interdependência vem inicialmente em razão dessas necessidades biológicas, como até mesmo suprir a fome, né? Suprir o frio. E numa segunda relação, a reciprocidade que nós temos de relações e de sentimentos. Então, essa segunda via, que vai depender de uma questão, né, de uma certa maturidade, principalmente para que ela se estabeleça, para que ela se conclua. Não que crianças não tenham, né, gente? Lógico que não. A criança tem a pureza das suas relações, a criança tem a pureza de dividir o seu lanche, o amor, o gesto de carinho, o cuidado com o coleguinha, lógico. Eu estou dizendo em termos, gente, de assimilação. Eu estou dizendo que essa reciprocidade das relações, quando a gente faz e também espera que o outro cumpra com aquilo que é a parte dela dentro desse processo social, né? Então, eu vou cuidar de uma coisa, mas eu espero que o outro cuide da minha saúde. Eu vou cuidar da lei, mas eu espero que o outro me dê segurança. Eu vou cuidar da alimentação, mas eu espero que alguém construa, possa estabelecer os processos aí de construção e segurança. Então, quer dizer, há uma teia assim de interdependência a partir do momento que a gente precisa uns dos outros, há reciprocidade nas relações de necessidade, de participação, de construção dessa vida social, tá? Então o Elias ele vai analisar essa história dos nossos costumes a partir dessa formação aí do Estado moderno, essas influências que a gente tem para o estabelecimento do processo civilizatório, né? Então é reconhecida como a sua maior obra, né? A obra do Norbert Elias, essa que ele vai levar a gente a pensar de como assim aconteceria se um desses indivíduos, se um de nós, dessa sociedade atual, contemporânea, fosse colocado lá numa dessas sociedades bastante antiga, numa sociedade colonial, ou mesmo na sociedade dos homens de Neandertal, né?
Muitos desses hábitos, gente, seriam para nós totalmente absurdos daquela sociedade, né? Outras talvez pudessem ser superados ou pudessem ser suportados, né? E outros totalmente inadequados por conta da evolução, por conta dos hábitos, dos costumes, daquilo que nós já assimilamos, das habilidades, né, que os homens na contemporaneidade já conseguiram adquirir em razão do seu progresso e desse processo, né, de construção civilizatória, né? Então estaria diante de uma sociedade que para ele ou ela não seria civilizada, né? No processo civilizador, o Norbert Elias, então, ele procura analisar essas questões fundamentais, como quais motivos, né, ou que forma que aconteceria essas mudanças, o que provocaria ou que provocou necessariamente essas mudanças para que a nossa sociedade pudesse evoluir nesse sentido, né? As demandas sociais de cada tempo histórico possibilitam transformações nos nossos hábitos e costumes que são socialmente aceitos. Muitos desses costumes já evoluíram. Muitas dessas trajetórias que no passado era motivo de ser apedrejado, era motivo de perder a vida, hoje são totalmente suportáveis, são totalmente aceitas, né? Então essas transformações sucessivas na civilidade humana permitiram então o atual grau de civilização, o desenvolvimento da nossa época. No entanto, esse processo então não seria só uma obra do planejamento de uma única pessoa ou de um grupo em específico. Para o Norbert Elias, seria a somatória daquilo que é construído por mim, mas daquilo que é construído pelo meu grupo, por você e pelo seu grupo. Então, a soma dessas várias habilidades e construção que individualmente nós fazemos, mas também coletivamente. Então, a soma desses dois arcabouços de produção intelectual, cultural, mecânica, material, é que levariam e que nos levou, segundo Norbert Elias, a essa evolução, a esse processo intenso de transformação social, né? Ele vai analisar aí a obra do Erasmo de Rotterdam, num documento, né, da época em que ele chamou de um manual de civilidade ou civilité, né? Esse documento então simbolizava um presente assim indesejado e um futuro desejado, né, sobre uma sociedade tradicional e outras sociedades que poderiam ser construídas com novas bases, a partir de novas relações, a partir de conexões diferentes, né? Nesse caso, então, uma sociedade de camponeses, né, uma sociedade baseada em um trabalho no campo, na passagem para uma sociedade industrial, esse tipo de trabalho e, consequentemente, um novo ethos, uma nova ética, uma nova morada, uma nova referência, né, para que nós pudéssemos reconstruir o nosso processo legal, o nosso processo moral, religioso, cultural, a elaboração das nossas leis, não é? Então, é aquilo que ele vai falar propriamente de não era muito desejado, né? Depuris de meninos, do Erasmo de Rotterdam, e aí ele vai falar de vários comportamentos, né, gente? O catarrozinho da criança, né? A criança que faz o cocô na fralda, alguém que arrota na mesa, ou alguém que solta o pum, né? Ali diante de várias pessoas. Então, todos esses princípios, todas essas atitudes poderiam ser tidas relativamente como normais para um grupo, mas extremamente inadequadas para outro grupo. É exatamente nessa análise de arrotar, de soltar pum, né, de ter ali de palitar o dente, enquanto existem outras pessoas alimentando ali, né, se alimentando na mesa. Então, essas referências, essas regras, esses modelos, esses padrões comportamentais, eles vão evoluindo a partir do momento em que essa sociedade também perpassa por valores, por novos grupos, por um processo de educação, em que isso é colocado à prova, as pessoas vão contestando. Hoje, por exemplo, a gente analisa o comportamento de civilidade na rede social, que seria uma etiqueta para o uso das redes sociais, né? Até cursos para que a gente pudesse ou possa utilizar as redes sociais de uma maneira mais educada, mais ética, a gente já encontra disponível. Exatamente porque alguns são extremamente cuidadosos, não ficam aí passando adiante fake news, mentira, imagens ou informações distorcidas. Outras pessoas já adoram colocar corpos picados,
A família ainda nem foi noticiada da morte do seu ente querido, já tem os grupos de WhatsApp veiculando as fotografias, né, daquela pessoa que morreu no acidente ou por ter sido assassinada e tal e tal. E aí expõe, aquelas fotos chegam até filhos, netos, esposa, esposo, e há todo um choque social, quer dizer, questões inadequadas, antiéticas, que a gente não deveria ficar utilizando rede social para poder divulgar esse tipo de coisa que está expondo outras pessoas, né? Mas aí é exatamente essa temática que o Norbert Elias quer que a gente reflita sobre esse nosso comportamento em relação a essas várias demandas que se espera de nós a partir de um processo de evolução social. Então, ele explica o que seria essa mudança social. O que seria a mudança, segundo ele? Decorre, então, do fato de que as cadeias de interdependências, aquela teia de interdependência, vão se modificando, elas se modificam. Então, a teoria sociológica denomina esse processo de diferenciação e integração. As cadeias, então, né, de interdependência, essas teias de interdependência, se tornam mais complexas à medida que o grau de complexidade aumenta, né? As antigas formações sociais, elas são solapadas, né, por uma nova demanda, por novos comportamentos, por surgimento de aparelhos, de tecnologia, de aquilo que a gente considera evolução, né? Então, esse é o critério para que a gente possa caracterizar diferentes formações sociais que dão origem, né, a uma nova estrutura, a uma nova mentalidade, a um novo comportamento, né? Então, as mudanças, né, segundo o que o Norbert Elias vai dizer, ele chama de processo civilizador, né? Portanto, reflexo direto dessas mudanças nas cadeias de interdependências humanas. Então, o que é o processo civilizador? As mudanças, são as adaptações, é aquilo que nós somos obrigados a parar uma aresta aqui, a melhorar ali, a adaptar aqui, né? Não dá pra gente seguir com comportamentos que lá na pré-história a gente usava, né, gente? Essas cadeias de interdependências, elas são necessárias exatamente para acomodar as mudanças, para realizar e processar essas mudanças, que vão tendo origem nessas teias, né? As mudanças surgem dessas teias de interdependência social. Elas vão brotando desses conjuntos de relações sociais, em sociedades, em grupos diferentes, nordestinos, sulistas, aqui no centro-oeste, a região sudeste, que mantém hábitos, comportamento, culinária, roupa, né? Uma série de elementos e de valores que vão somando ao nosso arcabouço cultural e comportamental, né? Então nós temos aqui o Norbert Elias, de um lado uma menina vestida aqui com um biquíni, né, bem curtinho, né? Do outro lado, uma mulher com certeza aí de concepção muçulmana, tomando banho na praia, totalmente coberta, né, com o rosto coberto, cabelo coberto, né, de calça emborrachada, de manga longa emborrachada, ainda com um vestidinho para tampar, para não aparecer, marcar ali as peças íntimas, né, como o biquíni, o sutiã, ou mesmo a calcinha ali do biquíni e tal. Então a gente vê dois comportamentos distintos, e é exatamente nessas, né, contradições aí que o Norbert Elias vai estabelecer reflexões importantes para que a gente possa analisar essa sociedade contemporânea, né? Então, o termo evolução, que agora há pouco eu usei, né, é empregado então pelo autor, pelo Norbert, no sentido de caracterizar essas transformações pelos quais passam as cadeias, né, de interdependência humana. Essa é a evolução, são as mudanças, são as adaptações, né? A evolução seria assim, então, que um processo impessoal de mudança, né, que tem origem numa série de acontecimentos encadeados aí, ou desencadeados, ordenados, né, mas não planificados, estruturados, né? Não são intencionais, muitas das vezes. A grande maioria desses comportamentos brotam, surgem, se adaptam às necessidades, né? Então, o processo global de mudança se origina das consequências impremeditadas, quer dizer, não são pensadas, não foram planejadas, mas brota, acontece, surge. E a cada demanda, nós somos surpreendidos por um novo contexto, e nós vamos ter que adaptar a ele. Nós vamos ter que encontrar medidas para que a gente possa diluir aquele novo acontecimento. Então,
Isso é o que ele vai dizer desses fluxos contínuos, né, de ação individual, que quando colocado somado aos fluxos contínuos coletivos, vão estabelecer novas configurações, né? Então a civilização, ele vai dizer que nós vivemos então uma civilização ou uma barbárie, né? Eu pergunto para vocês, somos civilizados, no entanto, com tanta intolerância? Somos ditos civilizados, no entanto, pessoas morrendo de fome, o Brasil que volta para o mapa da fome, a gente vê pessoas defendendo em nome de Deus, né? A família em nome de Deus, né? E, no entanto, a gente vê traições, né? Falam da família ou falam de Deus, usam o nome de Deus como processo de iluminação, como processo de guia da sua vida, o que é muito válido, sim. No entanto, o comportamento dessas pessoas não se coadunam com aquilo que se espera de Deus, com aquilo que deveria agradar a Deus, né? Se a gente tem aí pessoas cuidando de moradores de rua, usuários de droga, e a gente vê a ameaça que padres, né? O Júlio Lancelotti, por exemplo, tem sofrido ameaça de morte, porque segundo os seus agressores, ele está cuidando de noias na rua. Ué, mas ele não está fazendo aquilo que Jesus pediu para que nós fizéssemos? Ele não está fazendo aquilo que Buda também falou na questão da geração do amor? Ele não estaria fazendo aquilo que dentro da própria religião muçulmana há vários elementos que a gente vai falar como uma questão, né, a linha de ouro, a relação de solidariedade, de cuidado mútuo, né? Então, quer dizer, onde que está o erro do Padre Júlio? E por que então sofre ameaça de grupos aí fascistas, neofascistas ou fascistoides que acham que tem que resolver tudo pela arma de fogo, pela violência, pela agressão, né? Então, quer dizer, nós vivemos de fato uma civilização defendendo o uso de arma, nós vivemos mesmo uma civilização vendo atitudes translocadas, né, de agressão à mulher, de feminicídio, né, estupros coletivos, como que envolveu aí, foi condenado em primeira instância o jogador Robinho, e ainda assim se defendeu em nome de Deus. Então, quer dizer, são várias questões que não nos parece, ao olhar do Norbert Elias, como sendo civilizatório, né? Se coaduna muito mais com a barbárie. A bomba de Hiroshima e Nagasaki, que nós temos aqui uma cena aí no slide, né? Pessoas que tratam os seus semelhantes com extrema agressão e intolerância, intolerância religiosa, intolerância de gênero, a perseguição e a misoginia, a intolerância com quem fala ou com quem defende a vida, com quem defende as questões progressistas, temas progressistas como o que eu defendo. Meio ambiente, mulher, gênero, o combate à fome, a geração plena do amor, o princípio de amor como aquele que vai solucionar de fato os problemas, e não o uso da morte, e não essa cultura de morte, não essa cultura de agressão, e não essa cultura que vem crescendo insistentemente, né, impactadas aí pelo fascismo nesses últimos anos no Brasil e no mundo. Então o Norbert Elias resgata aqui para nós essa questão, e eu perpasso a obra dele de modo resumido para dizer a vocês: vivemos de fato um processo de civilização ou vivemos uma barbárie, né? E aí, olha, quando entramos aí em maneiras de ser distintas, né, de grupos e de culturas, quando a gente condena a cultura do outro, colocando a nossa como referência, quando a gente vê piadinhas em relação ao povo chinês, ou quando a gente fala que o nosso Deus cristão, católico, é melhor e superior a qualquer outros deuses, opa, isso configura etnocentrismo, segundo o nosso amigo Norbert Elias, mas também tantos outros autores que vão falar da questão cultural, né? O Simmel, não é? Então, quer dizer, é importante a gente entender que nós precisamos reconhecer que cada cultura tem seu valor, que cada cultura brota de uma raiz. E essa raiz precisa ser respeitada. Eu posso não concordar com tudo que o elemento cultural distinto da minha cultura faz, mas eu tenho que pelo menos respeitar, né? Há uma referência mínima de cuidado, assim. Há aquilo que defende, em primeiro lugar, a questão humana, assim. Mas eu tenho que entender que há cultura, que há valores que perpassam elementos éticos e morais diferentes do nosso. E eu não posso sair por aí rotulando, condenando as outras culturas ou pessoas,
tomando a nossa cultura como a referência. Isso é o que equivale ao etnocentrismo. Isso não é nada bom, né? A questão do hábitos, né, que também é falado pelo Norbert Elias, é também citado na obra, né, de outros autores, né? O hábitos, ele é citado por outros autores. O Marx fala de hábitos. Nós vamos ter aí o educador, o Perrenot, né, que fala também do hábitos. Nós vamos ter o Durkheim, que vai falar da questão do hábito, só que com outra vertente, né? Então, quer dizer, o Norbert Elias, ele colabora, né, com o passo seguinte dessas ciências sociais. Ele, quando ele fala do conceito, então, de hábitos, ele criou esse conceito aí, né, visando solucionar essas várias questões das teias e das configurações que nós já explicamos, né? Ele afirma que o hábitos é uma internalização, né, de componentes sociais, que permite o surgimento de um eu e de determinadas características. Então, quer dizer, ele está falando do hábitos como aquilo que a gente internaliza, que aquilo acaba fazendo parte da nossa cultura, fazendo parte do nosso arcabouço ético e moral, né? O sociólogo, então, defende a separação de indivíduo e sociedade em entidades diferentes, que vão promover aí, né, que promove uma confusão na compreensão dos fenômenos sociais. Então, para ele, Elias, essa sociedade e indivíduos são processos, né? Eles são diferentes, mas são indissociáveis. Um precisa do outro, um complementa o outro, né? Elias, então, atribui essa sociedade, né, da corte aí, da Idade Média, o início dessa internalização do hábitos típico, né, da sociedade moderna, de constrangimento e de vergonha, para que a gente possa analisar tudo aquilo que se fazia, avaliar a evolução ao longo desse tempo e avaliar o que hoje a gente permanece, aquilo que foi mudado, a sensibilidade que nós adquirimos, né, e a própria normatização, né, o processo jurídico, o processo de análise através de um tribunal que permite o contraditório, a ampla defesa. Isso demonstra uma evolução, né? Isso demonstra uma maturidade, uma sociedade orgânica, segundo o modo aí da sociologia do Durkheim. Então, nesse momento histórico, os indivíduos passaram a formar as suas consciências e comportamentos a partir dessas suas imposições sociais e culturais. É isso que vai moldando a gente, é isso que vai permitindo que a gente crie ali um arcabouço comportamental, né? Então, segundo Norbert Elias, o hábito se constitui como observação de regras sociais, né, de maneiras inconscientes, mas a gente assimila a si mesmo, que estão incutidas na personalidade de cada um de nós, dos indivíduos, durante a sua formação como seres, né, sociais, dentro dessa vivência social. Então, o hábitos permite com que a gente tenha uma formação de referências. Essas referências que são incutidas no nosso pensar, na nossa personalidade, ajuda a gente a entender como fazer parte do conjunto social. É isso que ele está dizendo. Então, o conceito de hábitos, né, está totalmente ligado, como diz o Norbert Elias, à ideia dessa formação social que nós temos. A maneira como a sociedade está diretamente ligada em quem nós somos, os valores que nós vamos ter, os elementos que nós vamos considerar eticamente corretos ou incorretos, né? Para ele, então, os indivíduos, né, formam teias de interdependência, relações sociais, né, que os indivíduos seguem regras de comportamento e realizam trocas variadas nessas reciprocidades que nós já dissemos. Essas teias, né, são exemplificadas por ele através, né, do hábitos, e esse hábitos não é planejado, ele não é algo planificado, mas é algo que a gente tem que resolver a partir do momento que as necessidades surgem, a partir do momento em que os contextos brotam atitudes das quais a gente não estava preparada para elas, mas nós precisamos enfrentá-las. E é a partir daí, então, que o hábitos vai surgir, e nós vamos assimilando e incorporando esses valores de como agir diante desses fenômenos, né? Diante dessas teias de interdependências que nós somos colocados a passar por elas ao longo da nossa vida, né? Somando-se, então, a esse conceito das teias de interdependência, nós vamos ter, então, a configuração social,
segundo o Norbert Elias. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação, um tema muito importante. Você pode usar muito isso daí, né, para as redações, para a fundamentação de textos, mas é um tema que sempre é pedido nos vestibulares e eu espero que você esteja preparado um pouquinho mais a partir dessa videoaula, tá? Foi um prazer estar com vocês, um grande beijo, até a próxima, tudo de bom.